Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Os irmãos que estão acompanhando aí pela live, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo sobre os Salmos de número 23. Como o Senhor tem falado conosco, né? Essa revista é Vivendo Tempos de Crise. E veio numa situação, num momento bem oportuno, né? Momento em que nós estamos passando por essa pandemia. E a palavra de Deus, ela nos vem consolar o coração, exortar, nos dar a direção para continuarmos servindo ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 23, vamos ler o Salmo completo. Hoje nós vamos falar do versículo de número 4, mas nós vamos aproveitar e fazer a leitura do Salmo. É pequenininho, você já decorou esse Salmo, certamente, né? Salmos de número 23, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Glória a Jesus. A lição de número 11, e eu te peço para que você já abra aí a lição, está no smartphone, os irmãos que estão aqui na igreja já receberam aqui a lição. Na página de número 60, o estudo de número 11, página de número 60. O textuário é o versículo de número 4, aqui do capítulo 23 dos Salmos, e diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Os objetivos da lição de hoje, também está aí na página 60, são 3. O primeiro objetivo é que, como ovelha, a presença do pastor é absolutamente certa em todos os caminhos e momentos. Ele nunca me deixará só. Esta é uma convicção que nós devemos ter em nosso coração. A presença do pastor, cuidando das suas ovelhas, é algo constante. Se ele está conosco no vale da sombra da morte, que dirá nos demais momentos e circunstâncias da nossa vida. Então, um dos objetivos dessa lição é exatamente trazer essa convicção ao nosso coração, de que a presença do pastor conosco, ela se dá em todos os momentos, inclusive no vale da sombra da morte. O segundo objetivo dessa lição é que, como ovelhas, meu pastor sabe para onde está me conduzindo. Assim, não devo temer o vale da sombra da morte. O pastor conhece o caminho. O pastor, ele sabe a direção. O pastor é quem está nos guiando e ele sabe exatamente por onde nos guiar. Então nós não vamos temer, mesmo que seja pelo vale da sombra da morte. E por fim, o terceiro objetivo é exatamente essa segurança, essa confiança que o pastor traz ao nosso coração. O fato de ser ele o nosso pastor e de estar conosco em todas as circunstâncias e de ele conhecer o caminho, isso nos traz um conforto, nos traz uma segurança quando enfrentarmos o vale da sombra da morte. A introdução dessa lição, ela é um pouquinho diferente. Nós temos inovado aqui nas introduções, né, Pastor Gideon Júnior, com essa revista, e tem sido muito bom. Então, eu queria que você assistisse esse vídeo que vai passar aí, preste atenção nele, é a introdução da nossa lição de hoje. Fique atento. Verão na antiga Palestina.
um bando de carneiros, de cabeças balouçantes, segue o pastor para fora do portão. A crista do sol mal apareceu no horizonte, e ele já conduz o seu rebanho. Como todos os outros dias, ele os guia através do portão e os leva para os campos. Porém, diferente da maioria dos outros dias, o pastor não voltará para casa à noite. Ele não descansará em sua cama, e as ovelhas não dormirão em seu piquete cercado. É o dia de o pastor levar as ovelhas para o campo alto. Hoje, ele encaminha o seu rebanho para as montanhas. Ele não tem outra escolha. O pastoreio da primavera deixou os seus pastos tosados. Por isso, ele precisa procurar novos campos. Sem outra companhia, que não as ovelhas, e sem outro anelo, que não o bem-estar delas, ele as guia para os espessos gramados das encostas. O pastor e o seu rebanho ir-se-ão por semanas, talvez meses. Ficarão lá até o outono, até que a grama se acabe e o frio se torne insuportável. Nem todos os pastores fazem esta jornada. A caminhada é longa, a vereda é perigosa. Plantas venenosas podem intoxicar o rebanho. Animais selvagens podem atacar o rebanho. Existem trilhas estreitas e vales escuros. Alguns pastores preferem a segurança dos pastos estéreis embaixo. Mas o bom pastor não. Ele conhece o caminho. Ele palmilhou esta trilha muitas vezes. Além do mais, ele está preparado. Vara na mão e cajado preso ao cinto. Com a vara, ele tangerá o rebanho. O cajado, ele o protegerá e guiará. Ele o conduzirá para as montanhas. Davi compreendia esta peregrinação anual. Antes de comandar Israel, ele comandou ovelhas. Poderia o seu tempo como pastor, a inspiração por trás deste que é um dos mais importantes versículos da Bíblia? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Porque o que o pastor faz com o rebanho, o nosso pastor fará conosco. Ele nos conduzirá aos campos elevados, quando os pastos estiverem tosados aqui embaixo. Deus nos levará lá para cima. Ele nos guiará através do portão, para fora das terras rentes, e subirá a trilha da montanha. Como um pastor escreveu: toda montanha tem seus vales. Suas encostas são marcadas por profundas ravinas e sulcos, e a melhor rota para o topo é sempre através destes vales. Qualquer pastor acostumado aos campos altos sabe disso. Ele guia o seu rebanho de modo gentil, porém persistente, pela trilha que sobe sinuosa através dos vales sombrios. Algum dia, nosso pastor fará o mesmo conosco. Ele nos levará para a montanha pelo caminho do vale. Ele nos guiará para a sua casa através do vale da sombra da morte. Glória a Deus. Queridos, os irmãos entenderam essa introdução? Esse texto é do livro de Max Lucado, Aliviando a Bagagem, onde ele fala sobre o Salmo 23. E nesse texto é interessante porque ele descreve uma peregrinação que os pastores ali na Palestina faziam habitualmente, todos os anos. Após a primavera, os pastos já estavam totalmente secos, já não tinha mais pasto para as ovelhas nas regiões das planícies. Então, os pastores, eles pegariam seus rebanhos e subiriam agora, pela escassez de pasto aqui embaixo, eles subiriam com seus rebanhos para as montanhas. Era o momento de subir para a montanha com o seu rebanho.
Só que a caminhada para a montanha era uma caminhada perigosa. Subir pelas encostas era muito difícil. As ravinas, ou seja, as erosões que estavam ali, os buracos, eram muito perigosos para as ovelhas. Os sulcos de águas que corriam por ali, depois secavam e ficavam aqueles buracos abertos, isso era perigoso. Sem contar as feras, as ervas daninhas. Então, muitos pastores preferiam não subir a montanha, não subir o monte. Preferiam cuidar dos seus rebanhos ali, mesmo com o campo escasso. Mas os pastores mais experientes, estes subiam. Estes levavam os seus rebanhos. E diante de todas essas dificuldades, o caminho mais apropriado para que eles fizessem essa peregrinação era exatamente pelos vales. Como diz aí, toda montanha tem seus vales. Suas encostas e suas são marcadas por profundas ravinas e sulcos. E a melhor rota para o topo sempre é através do vale. Então, quando o pastor estava levando os seus rebanhos para cima, é porque lá em cima tinha pasto. Tinha pastos verdes. Em cima das montanhas ele poderia manter ali o seu rebanho alimentado e satisfeito. Então ele fazia toda essa peregrinação. Davi conhecia essa peregrinação, Davi sabia deste caminho. E ao escrever este salmo, ele fala exatamente disso. Desses momentos difíceis em que o pastor, pela escassez de pasto, nas planícies, ele levava o seu rebanho para as montanhas. É interessante porque o nosso pastor, um dia, ele fará isso conosco. No final aí da página da introdução, na página 62, o último parágrafo, diz assim: algum dia nosso pastor fará o mesmo conosco. Ele nos levará para a montanha, pelo caminho do vale. Ele nos guiará para a sua casa através do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, ele representa os momentos difíceis que enfrentamos na vida, sim, mas ele também representa o momento da morte. O momento da morte. O ponto 2, na página 62, diz assim: o céu é o nosso destino, mas a morte é uma realidade. A morte é uma realidade. É interessante nós pensarmos nisso, pensarmos na questão da morte, porque o ser humano ele tem medo da morte. No geral, geralmente o ser humano tem medo da morte. E existem algumas razões para isso. Pelo menos eu aqui destaquei pelo menos 3 razões porque eu acredito que o ser humano ele tem esse temor acerca da morte. A primeira delas é porque Deus, quando Ele cria o homem, Ele coloca a eternidade dentro do homem. Ele coloca a eternidade no coração do homem. Deus não criou o homem para morrer. Quando Deus cria o homem para que o homem vivesse. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Esse texto eu achei bem interessante. O versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Ele colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Outra tradução diz: Ele colocou no coração do homem a eternidade. Então, o homem ele tem essa expectativa de viver. E ele quer viver. Ele quer viver. E diante disso, a morte é algo inaceitável, é algo que a gente convive com ela desde Adão. Mas ninguém aceita. Ninguém a trata como algo comum, como algo rotineiro. Pessoas morrem todos os dias. Mas nós nem pensamos na nossa morte. A segunda razão pela qual eu acho que, eu imagino que as pessoas elas têm esse temor da morte, é porque viver é bom. Viver é muito bom. E quando você serve a Deus, quando você conhece Jesus, quando você entregou sua vida para Cristo, a vida ainda fica melhor ainda. Viver é muito bom.
O Senhor tem nos abençoado, por mais difícil que a vida seja, o Senhor nos abençoa. O Senhor nos deu famílias, o Senhor nos deu filhos, netos, marido, esposa. A vida é boa. Deus está cuidando de nós, por mais complicado que seja, por mais difícil que seja, porque no mundo a gente tem muitas aflições, mas nós temos o Senhor conosco, então viver é bom. Tanto é que se alguém chega aqui e pergunta, olha, quem quer morrer, levanta a mão. Por mais que a gente imagine que se morrermos agora, vamos para o céu, nós vamos dizer não. Porque viver é bom. Não é? Viver é bom. Mas a gente tem que entender que o céu, ele é muito melhor do que aqui. O que Deus tem para nós na eternidade é infinitamente superior àquilo que nós vivemos aqui. Se você acha que sua vida aqui é um céu, você não sabe o que é o céu. E realmente a gente não sabe o que é o céu. Né? A gente não tem essa condição mental. Paulo diz, olha, não subiu à mente, não desceu ao coração, não é nada que você ouviu, não é nada que você viu o que Deus preparou para nós. Então está muito além do que nós podemos imaginar. Em terceiro lugar, o medo do desconhecido. O medo do desconhecido. As pessoas têm medo de morrer porque elas não conhecem. É o desconhecido, é o lado de lá. Ninguém nunca voltou para contar como é que é. E as pessoas têm medo. Há aqueles que têm tanto medo que eles preferem acreditar que não existe o lado de lá. Não existe. Tudo termina aqui. Quando essa vida terminar, aí acabou tudo, não tem mais nada. Então, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Então, aproveita a vida, viva intensamente, porque quando isso aqui acabar, acabou. Que o fim é aqui. Mas a Bíblia não nos orienta assim. Aqui não é o fim. Há uma vida após essa vida. Mas as pessoas vivem essa insegurança do desconhecido. Essa incerteza do que há do outro lado. E daí essa incerteza traz este medo em relação à morte. O que nós temos que entender, irmãos, é que a morte, ela entrou no mundo como consequência do pecado. A morte é uma realidade. E a morte veio como consequência do pecado. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus olhou para Adão e ele disse assim, olha, o dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que eu disse para que você não coma, você vai morrer. E a partir do momento que Adão desobedece a Deus e ele come do fruto que Deus havia dito para não comer, ele começa a morrer. E a palavra do Senhor, ela vem explicando isso ao longo do tempo. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, ele diz assim, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E sabe qual é a consequência disso? Está lá em Romanos 5,12. Ele diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. E no capítulo 6, versículo 23, ele diz, o salário do pecado é a morte. Então a morte, ela está aí por consequência do pecado. A maior prova de que o pecado é uma realidade, de que pecado existe, é a morte. É a morte. Paulo diz que a morte, o pecado, ele é o aguilhão da morte. Ele é o aguilhão da morte. É aquele ferrão, é como se fosse o ferrão do escorpião ou do marimbondo que penetra e traz o seu veneno e provoca a morte. É isso que Paulo diz. Então a morte, ela é uma consequência do pecado e a morte é uma realidade. A única certeza que nós temos nesta vida é de que nós vamos morrer. Aí você diga, não, pastor, mas se Jesus voltar? Ah, sim, se Jesus voltar e nós ainda estivermos por aqui, claro,
Seremos como Elias e como Enoque. Não provaremos a morte. Mas fora esta hipótese, irmãos, o natural da vida é que o ser humano morra. É que chegue o momento da morte. É interessante que por mais que você se exercite, o exercício físico é bom, ele é bom. E ele vai fazer com que talvez você tenha um tempo a mais. Né? A medicina, ela evolui e ela te traz meios, ela te traz formas para que você viva um pouco mais. Antigamente as pessoas morriam aos 30 anos de tuberculose. Morria aos 25 anos de tuberculose. Chegar aos 40 anos, antigamente, era viver muito, era ter vida longa. Mas a medicina vai evoluindo. A ciência vai avançando. E a perspectiva de vida, ela aumenta um pouquinho. Mas por mais que isso aconteça, um dia vai chegar ao fim. Eu achei interessante esse texto que está em amarelo aí na página 62. Na página 62 da sua lição, o texto está em amarelo, diz assim: exercícios podem obter-nos um pouco mais de batimento do coração. A medicina pode dar-nos um pouco mais de respiração. Mas no fim, há um fim. Agora essa frase aqui eu achei interessante, ela diz assim: e a melhor maneira de enfrentarmos a vida é sermos honestos quanto à morte. A melhor maneira de enfrentarmos a vida é sermos honestos em relação à morte. Encarar com honestidade esse fato. De que um dia vamos morrer. De que não vamos ficar aqui para sempre. Eclesiastes, no capítulo de número 7, versículo 2, o escritor ele diz assim, Eclesiastes 7, versículo 2, é bem interessante esse versículo. Ele diz assim: mais vale ir à casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. O escritor aqui, ele não está fazendo nenhuma apologia mórbida à morte, nada disso. Ele está dizendo que é melhor você ir numa casa onde há um funeral, do que você ir numa casa onde há um banquete, onde há uma festa. Porque ali você tem a oportunidade de refletir sobre a vida. Essa situação te dá uma oportunidade de refletir, porque o fim de todo homem é aquele ali. O fim de todo homem é a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27, é a ordem do Senhor. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós devemos ter essa visão honesta acerca da morte. De que ela é uma realidade. De que ela é uma realidade. O salmista, no Salmo 90, e esse salmo foi escrito por Moisés, né, é atribuído a Moisés, o Salmo 90, está até na sua lição aí, na página 62, o versículo 10, ele diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Pois passa rapidamente e nós voamos. Você não tem essa sensação? De que a vida é muito rápida? De que a vida passa bem ligeiro? O salmista já tinha, Moisés já tinha essa sensação. E olha que Moisés viveu mais de 100 anos, né? 120 anos. Viveu 120 anos. E ele que viveu 120 anos diz: a vida passa depressa, hein? A vida voa. Aí ele diz para o Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ou seja, ensina-nos a viver a vida da melhor forma possível, a aproveitar esses momentos da melhor forma possível.
Porque passa muito rápido. A vida é muito rápida. A vida passa muito rápido. Davi, está escrito aí no segundo parágrafo que está em amarelo, na página 62, Davi ele tinha essa concepção de enfrentar a vida de uma forma honesta, olhando para a morte de uma forma honesta. Ele pode ter matado Golias, mas não tinha ilusões quanto a evitar o gigante da morte. Embora no seu primeiro lembrete nos torne moderados, no seu segundo nos encoraja. E acho interessante aqui porque é exatamente o que Davi faz. No primeiro momento ele nos chama a atenção para a realidade da morte. Ele diz, a morte é real. O vale da sombra e da morte vai chegar. Vai chegar o momento em que os pastos aqui já não vão ter mais alimento para o rebanho. Então o nosso supremo pastor, ele vai nos levar para a montanha. Ele vai levar-nos para os montes altos. Vai chegar esse momento. Então ele diz aqui, olha, a morte é uma realidade, mas também ele nos diz que nós não temos que enfrentar a morte sozinho. Ele diz, olha, quando chegar esse momento de enfrentar o vale da sombra e da morte, eu não vou ter medo. Sabe por quê? Porque o Senhor vai estar comigo. Eu não vou ter medo da morte, eu não vou ter medo desse momento. Esse momento não vai me assustar, não vai trazer apreensão ao meu coração. Por quê? Porque quando eu passar pelo vale da sombra e da morte, por mais estreito e perigoso que ele seja, o Senhor está comigo. O pastor está comigo. A presença do pastor, ela é comigo nesse momento. O versículo 4 do Salmo 23, ele é um versículo bastante conhecido, bastante citado. Se você já foi num velório, certamente você já ouviu recitar esse salmo lá. Nas lápides, nos cemitérios, em muitas delas vai estar escrito, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Porque nesse momento de incerteza, o homem quer se agarrar ao último fio de esperança. E Davi, ele olha e diz, a nossa maior esperança é que o pastor está conosco. O Senhor está conosco. Se você observar, Davi, ele vem, no início do Salmo, falando acerca do pastor. Mas quando chega no versículo 4, ele muda. Agora ele não está mais falando do pastor. Agora ele fala diretamente com o pastor. Ele diz, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia pelas águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Agora ele não fala mais do pastor, agora ele vai falar para o pastor, ele diz, porque tu estás comigo. Agora o olhar de Davi é para o Senhor. Ele diz, tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Então ele tem essa certeza de que não enfrentaria a morte sozinho. Então, irmãos, nós não temos que enfrentar a morte sozinhos. Nós não temos que enfrentar a morte sozinhos. O cristão, ele não vai ter medo da morte, porque ele tem essa convicção de que o seu pastor está com ele em todos os momentos. Quando nós vamos lá para o capítulo 14 do Evangelho de João, tem uma palavra de Jesus ali que é muito interessante. É como se Jesus estivesse explicando o Salmo 23 ali, em João capítulo 14. Se abre o Evangelho de João no capítulo 14, Jesus começa lá no versículo 1, ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou preparar lugar. Vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também.
E o que é interessante aqui, irmãos, é que o Senhor Jesus, ele diz, eu virei e eu vos levarei. Ele é o pastor. Ele é quem cuida das suas ovelhas. Ele é o bom pastor. E a hora do vale da sombra e da morte, ele não vai delegar essa companhia a ninguém para as suas ovelhas. Ele mesmo irá. Teve um momento que Deus olhou para Moisés e disse assim, olha Moisés, eu não vou mais com vocês. Esse povo é muito rebelde, esse povo tem um coração muito duro, e se eu continuar com vocês, eu vou destruir esse povo. É muito rebelde. Moisés olha para Deus e diz assim, Deus, olha, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Sem tua presença nós não vamos. Deus olha para Moisés e diz, a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. A minha presença vai com você e eu vou te dar descanso. A presença do Senhor, ela é conosco. Ele mesmo nos acompanha. É Ele mesmo que nos leva a essas moradas. Ele foi preparar moradas para nós. Ele disse, olha, lá tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês ali. E quando tudo estiver preparado, eu vou voltar. E eu vou levar vocês. Eu vou conduzir vocês. Eu mesmo. O que Ele preparou para nós foi o melhor. Que Ele está preparando para nós na eternidade. Que Ele está preparando para nós no céu é o melhor. É o melhor. Para ter uma ideia do que Deus está preparando, leia lá no Gênesis o que era o Éden. Que Deus tinha preparado para Adão, para Eva ali no Jardim do Éden. A eternidade é muito mais que isso. O céu é muito mais que isso. E se você ler aí na página 63, acompanhe aí comigo, por gentileza, abra a página 63. O segundo parágrafo. O primeiro parágrafo diz assim, primeiro, segundo, terceiro. Depois deste, ele inclusive prometeu que voltará para nos buscar. Aí nessa parte diz assim, anos depois de Davi haver escrito estes versos, outro pastor de Belém diria, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí o outro parágrafo diz assim, note a promessa de Jesus. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele empenha-se em levar-nos ao lar. Ele não delega essa incumbência. Ele envia missionários para ensinar você. Manda anjos para proteger você. Professores para guiar você. Cantores para inspirar você. Mas não manda ninguém para levar você. Ele reserva essa tarefa a si próprio. Ele vem pessoalmente. Na hora da nossa morte. Creia. Ele estará lá. Ele estará lá. Ele que sempre nos guiou durante a nossa vida, a nossa existência. No momento mais difícil, Ele estará lá. Eu vos levarei para casa. Ele é o seu pastor pessoal. Ele é o nosso pastor pessoal. O salmista, ele cria nisso. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim, Ele é meu pastor. Ele é meu pastor pessoal. E é isso que Ele faz. Ele trata cada um de nós individualmente. E creia, quando chegar a hora do vale da sombra da morte, Ele estará lá. Ele é responsável pessoalmente em conduzir você ao lar. E porque Ele está presente quando qualquer uma de suas ovelhas morre, você pode dizer o que Davi disse, não temerei mal algum. Não vou temer. Eu não vou ter medo. Somente quem tem o pastor, irmãos, tem essa segurança. Só o pastor pode dar essa segurança. Quando Jesus ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, eu virei e levarei vocês. Um dos discípulos olhou para Jesus e disse, Senhor, como assim? Como nós vamos
para esse lugar. A gente nem sabe o caminho. A gente não sabe o caminho. Nós não conhecemos o caminho. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Fica tranquilo. Quando chegar o momento, eu vou conduzir vocês. Eu vou levar vocês. Eu vou estar do seu lado. Vocês não vão errar o caminho. A ovelha sozinha, ela não consegue atravessar o vale da sombra da morte. Ela precisa do pastor. Só nele há essa segurança. Só ele, somente ele conhece o caminho para nos conduzir ao lar. Para nos levar ao lar celestial. E é ele quem faz isso pessoalmente. Isso me faz lembrar o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. A narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você conhece e é bem interessante. Estevão, o primeiro Marte do cristianismo, o diácono Estevão, homem cheio do Espírito Santo, eloquente, pregador da palavra. Estevão morreu apedrejado por pregar Jesus Cristo. Foi o primeiro Marte. E os versículos 54, 55, 56 narra o momento da morte de Estevão. O momento da morte de Estevão. E aqui é muito lindo, irmãos. Acompanhe comigo. Versículo 54 de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhe enfureceu o coração, e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção ao céu, e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. E exclamou: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Glória a Deus. Era o momento do vale para Estevão. Era o momento de Estevão enfrentar o vale da sombra da morte. A partir dali ninguém poderia mais acompanhar Estevão. Mas Estevão não estava sozinho. Jesus estava em pé, à direita do trono, pronto para recebê-lo, pronto para conduzi-lo. Ele mesmo, pessoalmente, faria isso. Ele não delegou isso a ninguém. Estevão não viu um anjo. Estevão não viu um monte de anjos, um exército de anjos ali para acompanhá-lo, para escoltá-lo. Não, ele viu o próprio pastor, o Senhor Jesus, de pé ao lado do trono para recebê-lo, para acompanhá-lo. No vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ele está conosco. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus Pai. E a ordem é do próprio Deus: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos seus pés. E Ele está ali assentado, intercedendo por nós. Mas na hora de receber Estevão, na hora de atravessar Estevão pelo vale da sombra da morte, o pastor se levanta. O pastor se coloca de pé para acompanhar a sua ovelha no momento mais difícil. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está conosco, irmãos. E é essa convicção, essa certeza no nosso coração que faz não ter medo. É por isso que velório de crente é diferente. Velório de crente é diferente. Esses dias nós fomos do velório da irmã Januária. A Januária foi uma bênção aqui na igreja. E ali, bem diferente de tudo aquilo que a gente costuma ver, né? As pessoas cantavam, louvavam o Senhor. As pessoas sentem. O crente, ele sente no coração a partida, a falta, a ausência. Sente. Mas há um consolo, há um conforto que somente em Deus é possível ter. Há uma esperança que enche o nosso coração. E essa esperança só pode vir do Senhor. Não há outra forma. Não há outro meio. Só a palavra de Deus, ela nos traz essa segurança, essa certeza, essa convicção, a ponto de nós cantarmos no velório. Louvarmos ao Senhor.
que existe essa esperança em nosso coração. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo de número 4, ele fala acerca disso, ele diz, olha, eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Então eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Nós que estamos vivos não precederemos os que dormem, porque a trombeta vai soar, a voz do arcanjo será dada a ordem. E aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com Ele. Ele diz, consolai uns aos outros com essas palavras. Só há consolo, só há conforto na palavra de Deus, do nosso pastor eterno, em Jesus Cristo. Por isso que o cristão tem essa confiança, tem essa certeza de que o momento do vale da sombra e da morte, por mais difícil que seja, ele não vai enfrentar sozinho. O Senhor vai estar com ele. O Senhor vai estar com ele. Davi tinha essa convicção. Tinha essa convicção. Minha hora vai chegar um dia. Para uns chegam mais cedo, para outros chegam mais tarde, mas vai chegar. E quando essa hora chegar, o Senhor estará conosco. Aleluia. O ponto de número 4 diz assim, um estudo de caso muito interessante. E aqui eu achei importante, o autor da revista, o pastor Gideon Júnior, ele colocou aqui o momento da morte de Arão. Leia comigo aí na página 63, o ponto de número 4. Um estudo de caso muito interessante. Versículo 23 do capítulo 20 de Números. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo, Arão recolhido será ao seu povo, porque não estará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. Porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar seu filho, e faze-os subir ao Monte Or. E despe a Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, pois subiu ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes e as vestiu a Eleazar seu filho. E morreu Arão ali, sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Esse texto é bem interessante, né? Arão está lá, vivendo sua vida, no meio do povo. Ele é o sumo sacerdote. Ele tem uma função importantíssima no meio do povo. Ele é o sumo sacerdote, é aquele que apresenta diante de Deus as necessidades do povo, as fraquezas do povo, que oferece o sacrifício anual do Yom Kippur. Ele é o único que pode entrar no lugar santíssimo no meio do arraial. Mas seja nós quem nós formos, independente das funções que exerçamos, ou do papel que desempenhemos, vai chegar a hora. E chegou a hora de Arão. E Deus, é interessante, ele olha para Moisés e diz, olha, chegou a hora de Arão. Chegou o momento de Arão. Eu vou levar Arão. Irmãos, o Senhor, Ele nos avisa. O Senhor é tão misericordioso que Ele nos avisa. Você lembra do rei Ezequias? Ezequias estava doente. Talvez Ezequias achasse que não fosse morrer. Talvez estivesse muito mal. Ou talvez achasse que fosse morrer, mas não tinha certeza. Quem é que tem certeza do dia? Quem é que tem certeza da hora? Ninguém. Mas Deus chega, manda o profeta lá, e o profeta olha para Ezequias e diz, Ezequias, arruma tua casa. Arruma tua casa porque você vai morrer. Você está no leito e você não vai sair dele. O Senhor mandou te dizer. E o Senhor faz isso. E Ele faz isso exatamente para que nós nos preparemos, arrumemos a nossa casa, para nos encontrarmos com Ele. Quantas histórias assim você conhece? Quantas histórias assim? Eu lembro da minha avó.
Minha avó, acho que eu até contei isso aqui para os irmãos. Minha avó, ela se converteu já depois dos 80 anos. Minha avó, ela tinha um coraçãozinho bem, assim, difícil para aceitar Jesus. Ela ouvia o evangelho, ela ia na igreja, mas ela falou, olha, o dia que eu senti no meu coração, eu me converto. Mas houve um dia que o Espírito Santo tocou no coração dela, e sem ninguém fazer o apelo, ela no meio do culto, ou melhor, quando o pastor fez o apelo, sem ninguém falar, vamos lá, ela levantou a mão e ela foi e aceitou Jesus. Uma mudança na vida da minha avó. Minha avó, uma mulher que começou a servir a Deus e começou a servir a Deus. Ninguém ensinou minha avó a dar dízimo, mas quando ela aceitou Jesus, quando ela recebeu o dinheiro dela, ela falou, não, vou levar meu dízimo para a igreja, e agora eu sou crente. Ela falava desse jeito. E ela queria que a gente lesse a Bíblia, ela decorava os versículos. Ela não sabia ler, mas ela decorava os versículos. Mas chegou um momento que ela começou a cantar um hino que eu não conheço, ninguém lá em casa conhece. E esse hino dizia, eu vou me embora daqui, o Senhor vai me chamar e eu vou embora daqui. E ela não cantava isso com tristeza, ela não cantava isso com pesar, ela cantava isso com alegria. E tinha vez que eu chegava lá, ela estava cantando, e tinha hora que ela parava no meio da casa para cantar. Passou alguns dias, o Senhor levou a vozinha. Deus já estava falando no coração dela. E é assim, você deve conhecer muitas histórias dessas. O Senhor nos avisa, o Senhor nos prepara. E com Arão não foi diferente. Deus disse, olha, Moisés, sobe com Arão, porque agora chegou a hora dele, chegou o momento de Arão. E traz Eleazar também, porque é hora de trocar o sacerdócio. Com a morte de Arão, o sacerdócio não vai parar. O sacerdócio continua. Seu filho, Eleazar, vai substituí-lo como sumo sacerdote. E subiram os três ao monte. Chegou o momento do pastor conduzir Arão aos montes altos. E ele chamou Arão. E Arão subiu ao monte com Moisés e com seu filho Eleazar. Ali, Moisés troca as vestes, tira as vestes de Arão, as vestes sacerdotais, e coloca sobre seu filho Eleazar. Moisés estava ali para se despedir do seu irmão querido, seu irmão amado, seu irmão que o acompanhou durante essa jornada para retirar o povo do Egito e durante esses 40 anos de peregrinação no deserto. Eu fico imaginando aquele momento ali de Arão, Moisés e Eleazar. Eleazar estava ali para se despedir do seu pai, um homem honrado, que serviu ao Senhor, uma das funções mais importantes no meio do povo, como sumo sacerdote, cujos passos ele teria que seguir. Fico imaginando que deve ter acontecido um momento de um abraço, né, de um abraço forte, de lágrimas. Mas chega um momento que Moisés tem que descer. Eleazar tem que descer. E Arão? Arão ficou sozinho no monte? Não, irmãos. O bom pastor estava lá no monte com Arão. O bom pastor estava lá. Glória a Deus. O bom pastor estava no monte. Veja na página 64, o último parágrafo. Diz assim. Vejamos que interessante. Deus, Senhor de todos nós, avisa sobre o momento da morte de Arão. Ordens específicas são dadas. Moisés e Eleazar caminham com Arão em seus últimos instantes. Arão tem consciência de tudo o que está acontecendo. Chega o momento que Moisés e Eleazar devem se afastar. Arão fica só no monte? Fica só no alto da montanha? Não. O bom pastor nunca deixará nenhuma de suas ovelhas atravessar o vale da sombra da morte sozinha. Ele pessoalmente estará com elas. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa convicção, essa certeza, só quem tem o pastor pode ter no coração. É só o pastor quem nos dá. O supremo pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor, ele vai nos guiar todo o tempo.
E quando chegar o momento de enfrentarmos o vale da sombra da morte, que é uma realidade, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, quando o Senhor nos chamar, Ele estará conosco. A presença dEle estará conosco. O Senhor estará conosco. A vida cristã, irmãos, é essa caminhada. Essa caminhada rumo à montanha. Quando os pastos aqui já não nos satisfazerem mais, quando não houver mais pastagem para nós aqui, o soberano pastor, Ele vai nos guiar pelo vale da sombra da morte e nos levará a um lugar de descanso, a um lugar de tranquilidade e paz. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Deus de amor, Deus de graça, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, pela certeza que temos no nosso coração de que somos tuas ovelhas, de que pertencemos ao teu aprisco. Obrigado pelo teu cuidado, ó pastor amado. Obrigado pela tua presença conosco, Senhor. E sabemos que a tua presença conosco não se restringe somente a estes momentos. Tu és o Emanuel, tu és o Deus conosco. Tu disseste: eu estou convosco todos os dias. Isso inclui, Senhor amado, o dia de atravessarmos o vale da sombra da morte. A tua presença é conosco, tu estarás conosco. Essa certeza nos enche o coração e nos traz paz, nos traz tranquilidade, nos traz esperança. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença conosco. Guarda-nos em ti, guarda-nos em teu amor. Te pedimos, ó Senhor, em teu nome. Amém, amém. Deus os abençoe. Amém.